Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Uma boa semana, né? Ontem nós celebramos a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. Isso seria no lugar do 11º domingo do tempo comum. Sim, nós já estamos no tempo comum. É o maior número de domingos do tempo litúrgico que nós temos. Então, é um momento em que, ao invés de o comum que aparece aí, significa que nós não estamos, possivelmente, no caso, né, no tempo do Natal ou o tempo da Páscoa, com os tempos de preparação, né? Advento, Natal e Quaresma para a Páscoa. Significa que essas duas grandes colunas já celebramos. Então, aquele pequeno trecho, aquela primeira fase do tempo comum entre o Natal e o tempo da Páscoa, né, o ciclo da Páscoa, que começa com a Quaresma, nós já tivemos e agora nós retomamos. Nesse período nós já tivemos algumas festas, como a Santíssima Trindade, e algumas memórias. É o momento em que, durante em várias semanas, nós vamos celebrar a vida dos santos, os mistérios do Senhor, no chamado tempo comum, enfim. Mas o mais importante é que agora nós retomamos o chamado arroz com feijão da nossa caminhada. Mas, na verdade, nós vamos celebrar a nossa Páscoa semanal, a nossa Páscoa diária. Com que sentido, com que espírito? É que o Senhor nos deixou a missão. De qual seria a missão? De perfazer, de seguir os seus passos. O que ele fez, nós fazemos também. E basicamente, nós vimos o que ele fez. Ele anunciou o Evangelho, a boa notícia do Pai. E de uma maneira tal que ele se tornou a boa notícia de salvação. Ele assumiu a nossa humanidade, Natal, né? E foi fiel até o fim, entregou a sua vida e ressuscitou, Páscoa. E agora nós percorremos passos de esperançar, domingo após domingo, semana após semana. Então, ontem nós celebramos o nosso pároco, Frei Luiz, ele falou realmente de uma maneira bonita, né? O mistério da Santíssima Trindade nos abraça a vida inteira, toda a vida, em todos os momentos. O em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo é desde quando somos pequenos até quando nós partimos desse mundo. E liturgicamente, nas nossas celebrações, nós iniciamos e encerramos as nossas celebrações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os nossos momentos de oração pessoal e comunitário também em nome da Trindade. Então nós estamos mergulhados nesse amor que nos abraça a todos. Mas vamos lá, nós toda segunda-feira é um momento de breve reflexão e eu sempre deixo o material aqui para que você possa aprofundar cada uma das leituras que serão proclamadas. Então hoje é dia de nos prepararmos para a celebração do próximo domingo. Possivelmente, acredito que você já deve ter visto alguma coisa do nosso canal. Se não, é agora que a gente faz o pedido, né? Se inscreva, né? Ative as notificações para receber as publicações, né? As postagens. Vai ser uma alegria te acolher nessa comunidade virtual. Mas vamos lá. Quando a gente fala que a oração, ela de certa forma revela, manifesta a nossa fé. E a nossa fé se alimenta das orações que fazemos, há uma ligação, né? E nisso tudo, a vida que nós procuramos viver de forma coerente. Olha o que diz a oração do 12º domingo do tempo comum. Possivelmente, pode ser que no novo missal tenha modificado alguma coisinha, mas basicamente diz o seguinte: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Amar e temer a Deus. Claro que não é aquele temor do pavor, não, que Deus não nos apavora, não. Mas nós devemos temer não obedecer a Dedeus. Aquela história, é pior para mim se eu não seguir a vontade de um Deus que ama tanto, ou um Deus que é todo amor. Aí nós, só para a gente repassar um pouco as leituras, nós retomamos os textos do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança. Nós ouviremos do texto de Zacarias, dizendo, olha, contemplarão aqueles a quem transpassaram. Então nós percebemos que os textos dirão, de certa forma, a respeito do sofrimento, do chamado servo sofredor. O texto do Salmo que nós vamos rezar, o Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus, como a terra
sedenta, ó meu Deus. E a gente começa a perceber que agora nós estamos num tempo em que a seca começa a castigar, né? As plantas começam a sentir um pouco mais e tudo. Então nós temos que prestar atenção nisso, quer dizer, como a terra, as plantas todas, os animais necessitam da água, também a nossa alma, a nossa vida, nosso espírito, nós necessitamos da palavra de Deus. Depois, Gálatas diz, São Paulo diz aos Gálatas, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, esse é um texto muito bonito, porque quando se fala realmente a respeito da liberdade cristã, a respeito da alegria, Paulo desenvolve esse tema todo, né, nas suas cartas, mas ele fala, olha, as comunidades cristãs, a igreja, deve estar revestida de Cristo. Então, o batismo é um pouco essa realidade. E depois, no Evangelho, nós ouviremos, olha, tu és o Cristo de Deus, essa proclamação bonita, né? Então, a gente diz, isso é a afirmação de Pedro, né? Tu és o Cristo de Deus. Qual seria a resposta que nós daríamos quando nos fosse perguntado, né? Olha, as pessoas estão dizendo, né, o que a meu respeito? Jesus perguntaria. Dizem isso, dizem aquilo. E para você, para vocês, quem eu sou? O Cristo de Deus, quer dizer, o ungido, o Senhor, mas que é também o meu amigo, o meu irmão. Meu Senhor e Deus é meu amigo, meu irmão. E Ele caminha comigo, Ele caminha conosco. Ele está no meio de nós, quando nos reunimos para celebrar, Ele está conosco, Ele caminha conosco em cada momento. É isso que estaremos celebrando nesses domingos todos. Vamos lá, né? Um grande abraço, fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.